Dois, vai. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos agora para sempre. Estamos dando início ao estudo bíblico nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. E o nosso estudo é a continuação do estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos estudar hoje o ministério do Espírito Santo como guia e como mestre. Nós queremos convidar então você para darmos início a esse estudo. Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, ó Pai, invocar o Teu santo nome, ó Deus, clamando as Tuas bênçãos, clamando, ó Deus, ó Pai, o Teu direcionamento, ó Deus, sobre este estudo, que Tu abras, Senhor Deus, a nossa mente, a nossa compreensão, meu Deus, para, Senhor Deus, entender, ó Deus, a Tua palavra, entender, Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Nós também, ó Deus, nos lembramos das situações, ó Deus, que cada um de nós está passando com esta pandemia. Alguns com familiares, ó Deus, que foram acometidos, ó Deus, por esta enfermidade, ó Deus, pelo Covid. Senhor Deus, outros, ó Deus, ó Pai, enlutados, ó Deus, pela perca, Senhor Deus, de entes queridos. Senhor Deus, e outros, ó Deus, às vezes aflitos, Senhor Deus, com medo, ó Deus, desta enfermidade. E nós queremos te pedir, meu Deus, que tu tragas consolo, meu Deus, que tu venhas nesta noite trazer, ó Deus, confiança do teu Espírito, trazer, meu Deus, ó Pai, segurança, ó Deus, divina, ó Pai, sobre cada coração, sobre cada família. Entra, ó Deus, ó Pai amado, Senhor Deus, neste lar, Senhor Deus, neste coração angustiado, entristecido, amedrontado, Senhor, e preenche, ó Deus, as lacunas, meu Deus, ó Pai amado, que só o Senhor pode preencher. Nós te pedimos, meu Deus, ó Pai, que tu abras o nosso entendimento, nos ilumina, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, meu Senhor. E nós queremos te pedir, meu Pai, que tu abra os nossos olhos, abra, Senhor Deus, ó Pai, o entendimento para compreender a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, e nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. O nosso texto inicial se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11 e 12, que nos diz assim: Mas a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, nós fazemos algumas perguntas iniciais para ajudar a compreensão e o entendimento desse estudo sobre o ministério do Espírito Santo como o guia e como mestre. Nós já tivemos um estudo parecido, que é o ministério do Espírito Santo como consolador. Mas esse estudo, ele visa abordar o Espírito Santo como o guia e como o mestre. Então, qual é a relevância de estudar a doutrina do Espírito Santo?
Por que devemos conhecer sobre o ministério do Espírito Santo como mestre e como guia? E quais as aplicações práticas para o nosso dia a dia? Então Deus revela o Espírito Santo, ele como nosso guia, como nosso mestre, ele nos revela as coisas de Deus. Esse texto nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 até o versículo 12. Deus nos revelou sobre si por intermédio do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus nos revela as coisas de Deus. É importante aqui eu voltar ao estudo sobre os dons, e nós mencionamos, você precisa dar uma olhadinha nesse estudo, se você ainda não assistiu, sobre os dons do Espírito Santo, está aí nas descrições do vídeo, vai estar na descrição deste vídeo, sobre os dons do Espírito Santo, e nós falamos que toda revelação, ela já foi entregue aos homens por intermédio dos apóstolos. Deus usou homens cheios do Espírito Santo, os profetas no Antigo Testamento, os apóstolos no Novo Testamento, para falar, para revelar quem ele é, qual o plano de salvação que ele tem para a humanidade. Então, toda a revelação que nós recebemos, que nós temos de Deus, está registrado nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que é a Bíblia Sagrada. Então, tudo que nós precisamos de revelação para os nossos dias, para os dias futuros, está na Palavra de Deus. Então, Deus revelou, o Espírito Santo revelou as coisas de Deus a nós, e ele sonda, como o texto nos diz aqui. Pois quem conhece, versículo 11, quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão a própria pessoa? Senão o próprio espírito dela. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito, ele como nosso guia, como nosso mestre, ele nos revelou por intermédio dos santos apóstolos, por intermédio dos apóstolos e dos profetas, quem é Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, nós não recebemos revelação. A expressão correta, às vezes, é uma expressão muito usada pelo leigo, quando ele diz, eu recebi uma revelação. Quando ele está dizendo que ele compreendeu o que está escrito nas Escrituras. Então não foi uma revelação, ele recebeu uma iluminação. A revelação já foi dada, que é a própria Escritura Sagrada. E o Espírito Santo, ele nos revela por intermédio das Escrituras Sagradas quem é Deus. Ele revelou aos apóstolos quem é Deus, e isso foi registrado. Revela as coisas de Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, vai nos dizer assim: E ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que recebeu de mim, e tudo o que procede do Pai, que é meu. E por isso eu disse, o Espírito lhe contará tudo o que recebeu de mim. Então, um dos propósitos, quando nós falamos do ministério do Espírito Santo como Consolador, é revelar Jesus Cristo, fazer conhecido Cristo às pessoas, por intermédio do Evangelho. E o Espírito Santo vai contar a respeito das coisas de Cristo. O plano de salvação. Nós já temos falado em pregações, você tem acompanhado as mensagens. Um dos propósitos do Espírito Santo é a propagação do Evangelho. E o Evangelho, ele consiste no sacrifício de Jesus Cristo
lá na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. E quando alguém reconhece os seus pecados e confessa os seus pecados diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é salva. O Evangelho ele é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Este Evangelho, esta mensagem, ela é transmitida pelo Espírito Santo de Deus para revelar as coisas de Cristo. A revelação do futuro. Você vai lendo, e muita gente tem feito estudos, muitos pastores têm feito estudos sobre o Apocalipse. Depois a gente marca um momento aí para que a gente tenha também um estudo sobre o livro de Apocalipse. E Apocalipse fala da revelação de Cristo à igreja e fala também de coisas que hão de acontecer. E então a palavra do Senhor, o Espírito Santo transmite a compreensão, a revelação das coisas futuras. Um exemplo disso está registrado em Lucas, no capítulo 2, versículo 26, que nos diz assim: lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado de Deus. Então, Simeão era um homem idoso, e ele, cheio do Espírito Santo, ouviu do Espírito Santo que ele viria, os seus olhos viriam a salvação de Deus. Ele, antes de morrer, ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. E guiado pelo Espírito Santo, ele vai ao templo, e quando os pais de Jesus trazem Jesus para fazer aquilo que estava escrito na lei a respeito dos meninos, a consagração. Então Simeão toma Cristo nos braços e ora ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, porque o Espírito Santo havia revelado sobre as coisas futuras e estava cumprindo ali. Ele disse: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então o Espírito Santo ele revela as coisas futuras. Vou pontuar isso, destacar isso mais uma vez para os irmãos. Toda a revelação que o Espírito Santo faz de Deus, de Cristo, do futuro, ele fez por intermédio dos apóstolos, dos santos homens de Deus, que receberam esta revelação e registraram nas Escrituras Sagradas. Hoje, nos nossos dias, nós temos a iluminação, isso é, a compreensão daquilo que foi revelado. O Espírito Santo nos faz compreender aquilo que está escrito, nos faz compreender o que foi revelado e o que está escrito, registrado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Ele traz à memória, o Espírito Santo como nosso guia, como nosso mestre, ele traz à memória as palavras de Cristo. Aos apóstolos, eles viveram com Cristo durante o seu ministério, acompanharam Cristo, ouviram os seus ensinamentos, ouviram a palavra, e Jesus Cristo faz uma promessa aos apóstolos a respeito do Espírito Santo. Quando o Pai enviar o encorajador, o consolador, em outras versões, o Espírito Santo, que como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu lhes tenho dito. Então, o Espírito Santo faria com que os apóstolos lembrassem dos ensinamentos, lembrassem das palavras. Hoje, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos lendo o Espírito Santo na hora que nós, vamos ver aqui mais na frente, na hora que nós precisamos defender a nossa fé, na hora que nós precisamos falar do amor de Cristo, o Espírito Santo nos lembra das coisas que nós lemos na palavra de Deus, das mensagens, das pregações que nós ouvimos. O Espírito Santo nos traz à memória as palavras
certas, as palavras que nós estudamos, as palavras que nós lemos e nós assistimos, ouvimos. Assim como o Espírito Santo fez com que os apóstolos lembrassem de todas as palavras de Cristo Jesus e as registrassem nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então é muito importante que nós estejamos lendo. Eu abro aqui um parêntese e digo isso aos irmãos. É muito importante que nós possamos ter leituras da palavra de Deus, né? Uma vida cheia do Espírito Santo vai nos arremeter uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo, ele vai estar norteado pela palavra de Deus. Suas palavras, sua conduta, seus pensamentos, toda a vida dessa pessoa, ela vai estar norteada pela palavra de Deus e quedado-se aos pés do Senhor em oração. Então o Espírito Santo, ele conduz pelo caminho da justiça. Ele vai usar a palavra de Deus e nos mostrar os caminhos que nós devemos andar. Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz assim: os seus ouvidos ouvirão, uma voz atrás de você dirá: esse é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Nós ouvimos a voz de Deus. E você já deve ter tido essa experiência de estar pensando em fazer algo e lembrar de um texto bíblico, lembrar de um versículo que mostra como você deveria se conduzir, como você deveria proceder. Você procede de acordo com aquele texto, procede de acordo com aquela palavra, e as coisas são bem-sucedidas para você. Isso é ouvir, dar ouvido à voz do Espírito Santo. Isso é ouvir. Ele nos conduzirá a um caminho de justiça. Nós devemos, meus queridos, dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor sempre fala conosco. O Senhor sempre está falando aos nossos corações, usando, como nós temos falado aqui, usando a palavra de Deus, fazendo lembrar das mensagens. Quantas vezes nós estamos angustiados, nós estamos aflitos, nós estamos com medo, nós estamos enfrentando dificuldades e vem a lembrança de um versículo, de um texto da palavra de Deus, de uma palavra, numa mensagem pregada, e aquilo traz conforto aos nossos corações, nos traz fortalecimento. Esta mensagem é a voz do Espírito Santo de Deus, nos encorajando e nos fazendo andar nos caminhos de justiça. Às vezes a gente passa também por situações que somos tentados, mas ali nós ouvimos aquela voz para corrigir a nossa conduta, corrigir os nossos caminhos. Essa é a voz do Espírito Santo de Deus. Deus usa amigos, Deus usa pessoas, um versículo bíblico, um texto da palavra de Deus postado. Nós vamos ouvir aquele texto, ler aquele texto, e o Espírito Santo falará aos nossos corações para que nós possamos corrigir a nossa conduta de forma a andar por caminho de justiça. Também ele ensina os cristãos a responderem os seus perseguidores. Lucas capítulo 12, versículo 11, nos diz assim: quando vocês forem julgados nas sinagogas diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito, naquele momento, lhes dará a palavra certa. A palavra do Senhor aqui nos diz que nós não devemos estar ansiosos, preocupados com o que dizer
diante daqueles que nos interrogam e diante daqueles que nos perseguem. Porque o Espírito Santo nos ajudará a dizer exatamente aquilo que o Senhor quer que as pessoas escutem. É claro que esse texto, eu faço entre aspas aqui, para dizer que esse texto não dá margem para que um pregador da palavra não se prepare no estudo da Bíblia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo, dizendo que ele deve se exercitar, né, fazer os exercícios espirituais, deve meditar na palavra, né, deve estar com o seu coração, deve ser apto na palavra de Deus, deve manejar bem a palavra de Deus. Então isso não abre subterfúgio, não abre espaço para um pregador da palavra de Deus não se preparar. Pelo contrário, nós não devemos estar preocupados com os opositores. Olha bem o texto aqui. Quando vocês forem julgados nas sinagogas, diante dos governadores e autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem o que dirão. Deus ele colocará naquele momento de interrogatório sobre a nossa fé as palavras certas. É esse texto. Então ele nos ensinará como responder aos perseguidores. Capacita os servos do Senhor a ensinarem. O Espírito Santo, ele é o nosso guia e nosso mestre. Ele nos guia e nos ensina. E ele nos ensina a ensinar. Às vezes, as pessoas têm a facilidade de fazer, né, de executar, mas às vezes têm a dificuldade de ensinar outros a executar. E o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar os servos do Senhor, os cristãos, a ensinar a outras pessoas, a transmitir o Evangelho de uma forma clara, de uma forma límpida, o Evangelho para as outras pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, essa habilidade é dada pelo Espírito Santo de uma forma que o apóstolo Paulo fala: ensina a homens cheios do Espírito Santo a ensinarem a outros. Mestre do mestre, aquele que vai fazendo discípulos, aquele que vai ensinando a outros, ensinarem a outros, passando o Evangelho, transmitindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente fica pensando assim: mas eu não sei falar, mas eu tenho dificuldade de me expressar, eu tenho vergonha de falar em público. Mas o Espírito Santo ele vai nos dando capacidade, não somente de ensinar, não somente de falar do Evangelho, mas de ensinar a outras pessoas como falar do Evangelho, como anunciar o Evangelho também para outros. É muito interessante isso. Eu pego um exemplo aqui sobre se você tem o desejo no seu coração de pregar o Evangelho para as pessoas. Comece contando o que era a tua vida antes de Cristo. Em poucas palavras, como era a tua vida? E depois você vai falar sobre a experiência que você teve do encontro com Cristo Jesus. E agora você vai contar como está a tua vida com Cristo Jesus. Tem tantas bênçãos, tem tantas coisas maravilhosas, tantos testemunhos que nós podemos contar para as pessoas daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se nós pararmos aqui e começar a contar o que o Senhor tem feito no meio dessa pandemia, nós passaríamos a noite aqui contando coisas e grandes feitos que o Senhor tem realizado no meio de nós. Conte
as coisas que o Senhor tem realizado na tua vida e como tem sido maravilhoso a experiência de viver com Cristo Jesus. Ele nos guiará em toda a verdade. Como guia, ele nos conduzirá em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhe dirá o que ouvi e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade. Mais uma vez, estou combatendo aqui também uma distorção muito comum no meio evangélico. Nós temos uma facilidade muito grande de mistificar as coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele vai usar claramente a palavra do Senhor, claramente a Bíblia, para nos conduzir, para nos orientar em toda a verdade. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida mergulhada na palavra de Deus. Lembra lá o que está escrito em Salmo, primeiro Salmo. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é algo que é o centro da vida do cristão. Quando alguém tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ele pensa, como eu falei, ele fala, ele age, a sua vida é norteada pela palavra de Deus. Nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus nos impulsionará em direção à Bíblia. Nunca o Espírito Santo de Deus vai nos impulsionar a outras fontes. Sempre o Espírito Santo de Deus vai nos impulsionar para a palavra de Deus. E toda a verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Nos fará lembrar dos textos que nós lemos, nos exortará por intermédio da palavra, nos corrigirá por intermédio da palavra, nos aperfeiçoará por intermédio da palavra, nos fortalecerá por intermédio da palavra. E toda a verdade está na palavra do Senhor. O Espírito Santo ele usará a palavra do Senhor, que é essa palavra maravilhosa do Evangelho, para nos guiar em toda a verdade. Dirige as decisões da igreja. Nós podemos ver um exemplo disso na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, que nos diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que estes poucos requisitos. O Espírito Santo estava orientando os apóstolos a escreverem aos crentes da igreja que não eram judeus, que eram gentios, né? Da igreja gentílica, que eram cristãos, que foram salvos em Jesus Cristo. E agora os apóstolos estavam escrevendo aqueles irmãos, recomendando aqueles irmãos como deveriam proceder. Que maravilha! Quando uma igreja ela recebe essa orientação do Espírito Santo de Deus. Sabe, hoje nós temos essa dificuldade, eu combato mais uma vez isso. Hoje nós temos pessoas que querem reescrever a Bíblia para os seus próprios propósitos. Tirar da palavra de Deus determinadas palavras. E se dizem
se dizem homens de Deus, dizem que receberam de Deus a autoridade. Ninguém pode mudar a palavra. A palavra é que deve mudar o ser humano. Nenhuma igreja e nenhum líder religioso pode alterar a palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é inerrante. O homem, o ser humano é que precisa se adequar à palavra do Senhor e não a palavra do Senhor se adequar ao ser humano. E o Espírito Santo de Deus, ele conduz as decisões da igreja de acordo com o Santo Evangelho, de acordo com a palavra de Deus que foi registrada. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós conseguimos, como líderes, eu falo isso aos pastores que nos escutam, quando nós reconhecemos que a autoridade sobre a igreja é a palavra, é a Bíblia, não é o pastor, não é a organização eclesiástica que define as condutas da igreja. É a palavra de Deus. E esta palavra, o Espírito Santo nos guia para orientar a igreja do Senhor. Para a condução da Santa Igreja do Senhor, nós devemos estar voltados para a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele dirige as decisões da igreja. O cristão deve dar ouvido às suas instruções. Nós encontramos aí nós vamos ter que programar, então, esse estudo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 11 e versículo 29 vai nos dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 29. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós ouvimos o Espírito Santo dizer claramente a conduta da igreja, a conduta do seu povo, por intermédio das Escrituras Sagradas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 vai nos dizer: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura. Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Eu vejo muitas pessoas que se aproximam de Deus, se aproximam da leitura da palavra de Deus, começam a ler, começam a estudar, mas sentem uma dificuldade enorme de compreender, de aceitar o que diz as Escrituras Sagradas. Aqui está o grande motivo. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. O homem natural não consegue compreender o que está claramente revelado nas Escrituras Sagradas, revelado na Bíblia. Já aquele que recebeu o discernimento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, consegue aceitar, consegue entender as Escrituras Sagradas. Tanto é que alguns olham assim e dizem assim: é absurdo. Os crentes não se divertem, os crentes não têm vida, isso não é vida. E enquanto alguém que é salvo, que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus, vê sentido na vida cristã, tem alegria na vida cristã, tem regozijo na presença de Deus e tem prazer na palavra do Senhor.
Então, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Por mais que se fale, por mais que se explique, por mais que se prove. Acho muito interessante, né, essa discussão, quando a gente confronta determinadas pessoas e começa a mostrar as falhas na teoria da evolução. E tantas falhas que parece a teoria começa a parecer um absurdo. Na verdade, ela é um absurdo. Deus, ele criou todas as coisas. Mas você pode passar uma vida inteira explicando para alguém. Mas se essa pessoa ela não for iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ela nunca vai entender, ela nunca vai aceitar. Para ela parece loucura, como diz a palavra, as palavras de Deus aqui. Aplicação prática desta lição, desse estudo. Não se pode viver um cristianismo autêntico sem a ação do Espírito Santo. Enquanto nós combatemos um sincretismo religioso, que as pessoas querem viver um místico e não um evangelho autêntico, querem viver um misticismo e não um evangelho autêntico, guiado pelo Espírito Santo de Deus segundo a palavra. Nós precisamos compreender que uma vida cristã autêntica, ela só pode existir com a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa ser o nosso guia, precisa ser o nosso mestre, e nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Hoje nós somos iluminados pelo Espírito Santo, como nós já falamos, para compreender o que foi revelado aos apóstolos e aos profetas no Antigo Testamento. Mais uma vez, nós precisamos ter a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Alguém lendo a palavra, ele ficou curioso com um termo que Jesus usou. E ele foi procurando tentar entender que expressão era aquela que Jesus dizia. Quem comer da minha carne. E ele disse, como é que isso é possível? Então ele começou a estudar a palavra de Deus e ele compreendeu o entendimento dele beber do sangue e comer da carne de Cristo. E ele compreendeu que ao aceitar o Evangelho de Cristo Jesus era beber do sangue e comer da carne de Cristo. Era isso que significava. Reconhecer os seus pecados, confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele compreendeu isso e o seu coração se encheu de alegria. Só é possível quando nós temos a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós compreendemos verdadeiramente a palavra. E devemos então orar, pedindo a Deus a intimidade e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como é que nós fazemos isso? Você que é cristão, você que já confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ore ao Senhor, pedindo ao Senhor que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Leia, mergulhe na palavra de Deus. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ecoando nas Escrituras Sagradas e te dizendo qual é a vontade de Deus para a tua vida.
Se você ainda não é cristão, se você ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconheça os seus pecados diante de Deus. Confesse os seus pecados diante de Deus e reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo passará a fazer morada na tua vida. Nós falamos isso também no estudo sobre o ministério do Espírito Santo como Consolador. E então você terá uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos estudado, ó Deus, o ministério do Espírito Santo como nosso guia. Tu não nos deixaste, Senhor Deus, órfãos, não nos deixaste a mercê, ó Deus, ó Pai amado deste mundo. Mas Tu nos destes, ó Deus, ó Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, Senhor Deus, que mora em nós, que vive em nós, e que nos guia, ó Deus, por intermédio da Tua Santa Palavra, por intermédio do Teu Evangelho, a viver, Senhor Deus, uma vida que Te agrade, viver, Senhor Deus, uma vida que, Senhor, glorifique o Teu santo nome, a proceder, ó Deus, de forma, Senhor Deus, ó Pai amado, que seja da Tua vontade. Senhor Deus, ó Pai, nós Te louvamos, ó Pai, porque em meio a tantas dificuldades, Senhor, Tu estás conosco, Tu estás, Senhor Deus, ó Pai, em nossas vidas. Por intermédio, ó Deus, deste, Senhor Deus, Consolador, que é o Espírito Santo. Nós Te louvamos, Senhor, nós louvamos o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor Deus, ó Pai, que com este cuidado eterno, Senhor Deus, ó Pai, nos ortogou o Seu Santo Espírito, ó Deus, para nos guiar em toda a justiça. Te pedimos, ó Deus, que esta mensagem, ó Deus, que está sendo, ó Deus, ó Pai, vinculada, ó Deus, ó Pai, ao vivo e que ficará gravada, alcance, ó Deus, vidas e traga refrigério, Senhor Deus, à vida e aos corações. É o que nós Te pedimos, Senhor, e nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até na próxima quinta-feira.